Fazer um carimbo na máquina laser parece fácil, mas a maioria das pessoas erra nos detalhes que separam um trabalho amador de um profissional. Se você quer aprender a criar carimbos profissionais, fica aqui comigo que vou te mostrar todos os detalhes, desde a preparação do vetor, a escolha da borracha e o processo de corte e gravação. Muitas pessoas já sentem uma extrema dificuldade na hora de iniciar a elaboração do vetor. Obrigatoriamente, o vetor ele precisa estar espelhado para dar certo o carimbo. Então aqui eu vou criar um espelhamento da geometria. Vou tirar o preenchimento e fazer o agrupamento dela. Agora eu vou definir a área do carimbo. Ela pode ser redonda, quadrada, retangular, em formato de estrela, como você desejar. Eu criarei aqui um quadrado. Eu quero que ele tenha 50 milímetros. Eu vou fazer o alinhamento central ali, tanto na vertical quanto na horizontal. Agora um detalhe importante. Eu não quero que o carimbo tenha apenas o logomarca. Eu quero que ela esteja dentro de uma moldura. Essa medida de 50 que eu defini, ela será a medida do recorte. Mas a moldura ela tem que estar interna. Então eu vou aplicar aqui, selecionando o quadrado, vou aplicar a ferramenta contorno. Um contorno interno de 2 milímetros aqui, eu acho que está legal. Vou separar esse contorno. E agora vou aplicar um outro contorno de 2 milímetros também, que essa será a espessura ali da moldura que eu quero que seja carimbada também. Então aqui eu vou separar o contorno, já vou fazer a combinação deles e mudar aqui a cor do vetor. Deixa eu diminuir a espessura mínima aqui, deixar dessa forma. E agora eu vou redimensionar aqui a minha logomarca, porque eu acho que ficou um pouquinho grande com relação às dimensões ali do carimbo. Então eu vou redimensionar aqui para 35 milímetros e tá ok. Eu já tenho praticamente a geometria definida para o carimbo. Agora eu preciso definir as áreas que serão gravadas para a execução do carimbo. A gente sempre tem que deixar as geometrias que desejamos carimbar em alto relevo. Então, para isso, nós temos que fazer a gravação nas demais áreas. Então, no caso aqui, utilizando a ferramenta preenchimento inteligente, eu vou preencher aqui ó, a parte, essa moldura externa e essa geometria interna aqui. Então, reparem que a moldura que eu quero que seja carimbada junto da minha logomarca, ela não recebeu o preenchimento. E é justamente isso que eu quero. São as demais geometrias do carimbo que serão afetadas durante a gravação. Então agora eu selecionarei aqui as geometrias do preenchimento que eu acabei de criar e vou arrastar aqui para o lado. Vou clicar com o botão direito para poder fazer a combinação delas e mudar para a cor vermelha de contorno, deixar sem preenchimento, que é a cor que eu configuro ali na máquina para efetuar a gravação. E eu já posso deletar essa geometria aqui, ok? Agora eu farei uma cópia dessa geometria. Eu vou reduzir aqui para 20 milímetros. Essa geometria menor eu estarei utilizando para fazer testes e definir quais são os parâmetros ideais ali para a execução do corte e da gravação na borracha, ok? Agora vamos lá para a bancada que eu mostrarei as borrachas que podem ser utilizadas para a criação de carimbos. Aqui eu tenho dois tipos de borrachas utilizadas na fabricação de carimbos, e elas possuem algumas particularidades diferentes. No caso, essa borracha aqui da esquerda é uma borracha levemente transparente, é bem maleável, tem 2 milímetros de espessura, não sei se dá para visualizar ali. E segundo o fabricante, ela não emite odor durante o processo de gravação. Já a borracha branca, ela é bem mais maleável, como podemos observar. Ela tem uma espessura um pouquinho maior, levemente maior. Está dando aqui 2 milímetros e 2 décimos de espessura. E segundo o fabricante, ela emite cheiro ali durante o processo de gravação. Então eu estarei realizando ali o corte e a gravação do carimbo em ambas as borrachas para vermos quais são os resultados que conseguimos obter ali e a diferença no resultado, né, de acordo com a borracha utilizada. Bom, aqui eu estou com as duas borrachas já posicionadas e vou efetuar a gravação em ambas as peças simultaneamente. Para esse primeiro teste estarei utilizando 30% de potência com 1 décimo de espaçamento
e 350 milímetros por segundo de velocidade. Gravação realizada, vamos analisar aqui então a situação. O corte foi realizado com 30 milímetros por segundo e 85% de potência. Foi realizado perfeitamente. E a gravação aqui, ó, como podemos ver, foi como planejado, né? Temos a moldura gravada e a logomarca. A profundidade que eu acho que ficou um pouquinho raso, acho que se aprofundar mais ficaria um pouco melhor. Acredito que deva estar dando aproximadamente ali uns 5 décimos de profundidade. Aqui nessa outra peça também é a mesma situação, né? A gravação foi perfeita, o logo está ok com a moldura, né? A parte correta do carimbo. Só que a profundidade acredito que está um pouquinho mais rasa que a peça branca. Então eu vou repetir a operação aqui e vou aumentar a potência para 40% de potência. Um outro detalhe, como podem reparar na peça que eu estou usando como encosto aqui, onde está apoiada a borracha branca, nós temos um pó bem branco que foi gerado. Em compensação, para o lado aqui da outra borracha já não. Então a borracha branca ela acaba gerando mais resíduo que a borracha rosa. Segundo teste realizado, analisar aqui o resultado. Esqueci de comentar, eu coloquei um pedaço de MDF embaixo apoiando as borrachas, porque como a minha mesa é de faca, eu precisaria ter um apoio legal, senão a borracha, por conta da maleabilidade dela, poderia ficar muito empenada, né? Então o MDF acaba me dando um apoio melhor. Então aqui a borracha branca, ela teve ali um bom resultado, ficou um pouco mais profundo, comparado ali com a peça anterior. Mas eu acho que ainda poderia aprofundar um pouquinho mais. Eu vou fazer uma outra peça com mais potência. E aqui na comparativa a peça rosa atual e a anterior, a atual também aprofundou um pouquinho mais com a potência, acho que ficou um pouco melhor. Mas ainda assim, eu vou fazer um teste com uma potência maior. Então eu vou executar aí a gravação da logo na medida final, só que eu vou aumentar a potência para 50% de potência. Bom, o carimbo está cortado. Agora vamos lá para a bancada para realizar o teste. Aqui chegou até a cortar o MDF. Aqui estou com as peças finalizadas então, onde eu gravei com 50% de potência. Eu acho que a profundidade ficou legal, principalmente na peça branca. Na peça laranjada, se tivesse aumentado um pouquinho mais a potência, acredito que ficaria melhor. Daria até para aprofundar um pouco mais, trabalhar com mais potência em ambas as peças, na verdade,
para ter uma profundidade maior aqui no material. Mas eu acredito que assim vai ter um bom resultado. Eu criei dois suportes aqui para poder colar o carimbo. Agora eu farei a colagem aqui da borracha. Eu não sei se essa borracha ela cola legal com cola instantânea, vamos descobrir isso juntos agora. Vou aguardar alguns minutos para ver se a cola vai ter uma aderência legal. Bom, já se passaram aí cerca de 4 minutos e as borrachas colaram legal aqui no MDF. Então agora vamos realizar o teste. Estou aqui com um carimbeiro, um pedaço de MDF cru. Testarei primeiramente essa peça aqui da borracha laranjada. Ó, como podem ver, o resultado foi legal. A profundidade ficou bem bacana, não está afetando durante o processo de carimbação, então tá legal. Tá aprovado o carimbo aqui na borracha cor-de-rosa ou laranja. Agora vamos testar aqui o carimbo na borracha branca. E o resultado também bem satisfatório, ficou bem legal. O carimbo ficou um pouco grande, né? Acho que meio fora no padrão, mas ele ficou bem bacana. Gostei bastante do resultado. E realmente, com relação ao odor, a borracha branca ela tem um cheiro muito forte mesmo e muito ruim. Já a borracha laranja ou rosa, ela tem um pouco de cheiro também, mas é bem menos do que a branca. E ambas funcionam, né, perfeitamente aí. Eu acredito que a borracha rosa acabe sendo um pouco mais adequada aí para esse tipo de trabalho. Para quem deseja trabalhar com produção de carimbos aí em alta escala, eu aconselho ter um conjunto desse suporte aqui do bico da caneta completo de reserva. Porque como puderam ver, ó, gera muito resíduo processo de gravação e consequentemente ao longo dos dias isso daí vai estar impregnando no suporte, por mais que você limpe, né, no sistema de movimentação, e vai acabar dando um trabalho danado aí manter a limpeza disso. Então você pode de repente ter um suporte desse reserva. Durante um determinado período você faz as suas gravações aí, o corte, faz uma limpeza bem básica e de tempos em tempos você substitui o suporte para no que estava na máquina trabalhando você dá um talento caprichado, né, mais demorado, sem pressa e coloca o novo para o reserva, né, para que a máquina não fique parada enquanto você faz a manutenção no anterior. Tá? Acho que essa é uma dica válida aí para quem desejar trabalhar com produção de carimbos em alta escala. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual o tipo de peça que gostaria de aprender a produzir. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.